Diego Alves Carreira, ou só Diego Alves, também conhecido como Para-Pênaltis ou Extermina Alves, como os próprios apelidos sugerem, é um exímio pegador de pênaltis, um gigante sob as traves na hora da batida da marca do cal. E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Urubu Barbudo, seu canal de histórias e biografias rubro-negras. Eu sou J. Rodrigues e vou te contar um pouco da história desse que é um personagem marcante do time lendário de 2019. Mas antes, deixa aí o seu like para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos e assim possibilite a outros conhecerem as histórias de personagens importantes na história do nosso Flamengo. Aproveite e se inscreva, ative o sininho para receber notificações a cada novo conteúdo. E agora, sem mais delongas, deixando de firula, vamos à biografia desse grande personagem rubro-negro. Cristiano Ronaldo, Messi, Diego Costa, Griezmann. Estes são apenas alguns dentre os que Diego Alves catou suas penalidades máximas. Esse Diego Alves é um extravagante. É isso aí, nação! Tamo junto, mais uma! Vamos pra final, se Deus quiser vai dar tudo certo. Bora, nação! Diego Alves começou sua carreira no Botafogo de Ribeirão Preto, onde residia com sua família, em 2001. Pelo Botafogo, disputou diversos torneios e em todos foi eleito o melhor goleiro de cada campeonato. Logo chamou a atenção de um grande clube e em 2004, Diego se transferiu para o Atlético Mineiro para integrar a equipe de juniores e subiu para a equipe profissional logo no ano seguinte. E foi em 2005 o ano em que fez sua estreia, mais precisamente no dia 23 de março, em uma goleada por 4-1 sobre o RT. Fato interessante é que nesse mesmo ano, no jogo contra o Fortaleza, válido pelo Brasileirão, substituiu o goleiro Bruno, que mais tarde viria a fazer muito sucesso pelo Flamengo. Diego e Bruno tinham problemas pessoais, um contra o outro, segundo o próprio goleiro Bruno conta. Mas nesse jogo contra o Fortaleza, Diego foi muito mal e passou a ser visto com desconfiança pela torcida atleticana. E por causa disso, Diego só voltou a atuar no meio do ano seguinte. A partir dessa sua volta, passou a ter atuações brilhantes, demonstrando ser um goleiro de boa colocação, seguro e de defesas arrojadas. E isso assegurou sua titularidade na equipe mineira até o Campeonato Mineiro de 2007, pois, devido ao seu excelente desempenho, no dia 24 de julho, foi contratado pelo Almeria, da Espanha, por 2,5 milhões de euros no Atlético Mineiro. Ganhou o Campeonato Brasileiro da Série B em 2006 e o retorno à elite do futebol brasileiro. E, na sequência, o Campeonato Mineiro de 2007, competição em que também foi eleito o melhor goleiro. No Almeria, com poucos meses atuando lá no futebol espanhol, conseguiu um feito histórico,
quebrou o recorde do goleiro Iker Casillas, ex-Real Madrid, ao ficar 618 minutos sem sofrer gols. Considerado pela imprensa espanhola como um dos principais goleiros em atividade no país, conseguiu a façanha de defender o maior número de pênaltis em uma temporada de La Liga. Foram 7 defesas em 13 cobranças, sendo um deles batido por Cristiano Ronaldo, na temporada 2009-2010. Várias vezes foi sondado por grandes clubes da Europa, mas, e apesar de não conseguir evitar o rebaixamento do Almeria para a segunda divisão no campeonato espanhol, o goleiro continuou sendo o destaque da equipe e no dia 4 de junho de 2011 foi apresentado oficialmente pelo Valência, numa transação que custou 3 milhões de euros. Na temporada 2011-2012, defendeu apenas 2 pênaltis, mas um deles foi de grande valor, porque o batedor era ninguém mais, ninguém menos que Lionel Messi. Era o dia 9 de abril de 2011 e era em uma partida válida pela La Liga. Na temporada 2012-2013, foram mais 5 pênaltis defendidos. No final de 2013, o Valência perdeu para o Real Madrid por 3-2. E a equipe de Diego Alves era comandada pelo técnico interino Nico Esteves, que optou pelo goleiro Vicente Guaica. O brasileiro ficou sabendo que não seria titular já no hotel em que o Valência estava concentrado. E ao receber a escalação, reagiu gritando e cobrando o Esteves. E mesmo quando já seguia para o ônibus da equipe, Diego Alves permanecia insatisfeito e irritado, tendo que ser contido pelo preparador de goleiros, que pediu para que ele se acalmasse, que aceitasse a opção por Guaita, com quem ele já havia dividido a condição de titular na temporada 2011-2012, quando alternavam a posição entre os 11 iniciais. O Valência, contudo, não aceitou bem o episódio e aplicou uma multa ao goleiro brasileiro, repetindo o que já havia feito naquela temporada com o zagueiro francês Adil Rami, por atitude similar à que Diego estava tendo. Após isso, voltou a titularidades e defendeu mais 3 pênaltis na temporada 2013-2014. Mas em 23 de maio de 2015, sofreu grave lesão no joelho, o que o deixou fora dos gramados por 9 meses, retornando somente em 13 de fevereiro de 2016. Em 2 de abril de 2017, Diego Alves ampliou o recorde de pênaltis defendidos na história do campeonato espanhol, na vitória do Valência de 3-0 contra o Desportivo La Coruña, defendendo mais uma cobrança, dessa vez de Faisal Farri, totalizando 24 defesas em 50 cobranças. Isso mesmo, senhoras e senhores, ele defendeu quase metade dos pênaltis batidos contra a sua equipe. Em 16 de julho de 2017, por meio de um comunicado oficial, o Valência anunciou a transferência de Diego Alves para o mais querido e mais amado clube de futebol do Brasil, o Clube de Regatas Flamengo. Foi um movimento de mercado que chamou a atenção tanto da mídia nacional quanto da internacional. Com um contrato de 3 anos, Diego seria do Flamengo até o fim de 2020, recebendo um salário de R$500 mil, que era a exata metade do que recebia lá no exterior. E para contratá-lo, o Flamengo pagou 300 mil euros ao Valência. O jogador veio para o Flamengo também com o intuito de ter mais chances de atuar pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, pois acreditava que, jogando no Brasil, teria mais visibilidade
e assim mais chances de ser convocado pelo técnico Tite. Por ter sido contratado no meio do ano, Diego Alves não pôde ser inscrito pelo clube na Copa do Brasil, visto que o prazo de inscrição para essa competição se encerrou em 24 de abril de 2017. Fez sua estreia no dia 30 de julho de 2017, na partida em que o Flamengo empatou em 1-1 contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians. E já em sua primeira temporada defendeu 3 pênaltis, mas, infelizmente, no dia 23 de novembro daquele ano, Diego Alves sofreu uma grave lesão. Fraturou a clavícula em uma dividida com Gonzalez, jogador do Júnior Barranquilla, pelas semifinais da Copa Sul-Americana no Maracanã, no primeiro jogo desta decisão. Devido a essa lesão, ficou de fora do restante da temporada. Voltou aos campos somente em 2018. E novamente viveu uma boa fase. E foi considerado o craque do Brasileirão até a 9ª rodada do certame. Prêmio concedido pelos canais ESPN. Já no final do ano, quando a equipe era treinada por Dorival Júnior, Diego Alves se indispôs com o treinador. Conforme relatado pela imprensa, após voltar de lesão, Diego Alves teria ficado insatisfeito por ter perdido a posição de titular para o goleiro César, e teria dito ao treinador que não viajaria com a equipe para o jogo contra a equipe do Paraná pelo Campeonato Brasileiro naquele ano. Por conta desse episódio, Diego foi afastado do elenco. Com a contratação do técnico Abel Braga, Diego retornou à sua titularidade. Em 5 de março de 2019, teve a sua melhor atuação para a equipe até então, na vitória de 1-0 contra o San José de Oruro, Bolívia, pela Libertadores, naquele que seria a sua melhor temporada pelo Flamengo. Jogando na altitude, o que dificulta a vida do goleiro, ele realizou 9 defesas, sendo 3 delas consideradas difíceis. Por conta disso, foi considerado o melhor jogador daquela partida. O goleiro também se destacou na goleada de 4-1 para cima do Vasco, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após defender 2 pênaltis na mesma partida. No dia 27 de outubro de 2019, em jogo contra o CSA, Diego fez outra grande partida, fazendo defesas importantíssimas para manter a vitória de 1-0 para o Flamengo. Em 2019, terminou com 8 defesas de pênaltis, campeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores da América. Um ano mágico, maravilhoso e magnífico. Em 2020, no dia 30 de agosto, na vitória de 1-0 sobre o Santos, Diego sofreu uma lesão no ombro esquerdo, que o deixou de fora de 20 jogos. Retornou somente em 11 de novembro daquele ano, na derrota de 2-1 para o São Paulo, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Mas acabou substituído aos 11 minutos do segundo tempo por sentir câimbras. Em dezembro, no dia 18, após meses de negociação e desentendimentos com a diretoria quanto às bases salariais, foi anunciado a sua renovação de contrato até o final de 2021. Diego foi o grande nome da final da Supercopa do Brasil de 2021, ao defender 3 pênaltis e ajudar o Flamengo a garantir o bicampeonato desta competição após um empate em 2-2 com o Palmeiras, vencendo nas penalidades por 6-5. Em 19 de setembro, defendeu mais um pênalti, dessa vez de Borja, na derrota de 1-0 para o Grêmio, evitando
uma derrota ainda maior. E em 17 de outubro completou 200 jogos com a camisa do Flamengo, no empate em 0-0 com o Cuiabá, na 23ª rodada do Brasileirão. Diego começou o ano de 2022 no banco de reservas. E quando teve oportunidade de ser titular, falhou nos 2 gols sofridos pelo Flamengo em partida contra o Resende. Depois disso, perdeu novamente a titularidade para o jovem goleiro Hugo Souza. Com isso, provavelmente devido à sua condição de reserva, algo que ele não suporta, anunciou uma lesão no pubis. Teve desentendimentos com o treinador Paulo Souza. Sua relação com o treinador e com o preparador de goleiros Paulo Grilo era protocolar, para não dizer inexistente. Insatisfeito com o tratamento que lhe era dado, Diego Alves já não fazia a menor questão de preservar a harmonia no dia a dia. Por exemplo, após o jogo contra o Sporting Cristal pela Libertadores, mais uma vez, como de costume, Diego Alves compareceu ao vestiário do Maracanã, como sempre fazia, e emendou o discurso de Rodinei, que agradecia pelos 200 jogos com a camisa do Flamengo. Ao ouvir o lateral dizer "Tamo junto, rapaziada", Diego Alves retrucou "juntos menos alguns". O recado foi claro para a comissão técnica que estava presente, e o clima pesou ainda mais. O goleiro não ficou satisfeito com as declarações do técnico Paulo Souza, que alegou que o jogador não estava pronto para voltar a jogar e que precisava cumprir etapas, e que isso não aconteceria conversando em um almoço com o diretor Bruno Spindel. Essa declaração dada após a vitória sobre a Universidade Católica gerou saia justa com a direção. E tanto o técnico como o dirigente tentaram abafar a situação ao lado do vice-presidente de futebol Marcos Braz. Mas o goleiro não esteve na coletiva no fim de semana seguinte e a relação continuou muito ruim. Por fim, o técnico Paulo Souza foi demitido, mas as coisas não melhoraram para Diego Alves, pois foi contratado para substituir o técnico Paulo Souza, o técnico Dorival Júnior, o mesmo que havia se indisposto em 2018. Pessoa equilibrada e do bem, Dorival não levou em conta o passado, deu inclusive mais uma chance a Diego. Mas nessa altura, o Flamengo já havia contratado um novo goleiro, Santos, junto ao Atlético do Paraná, que visivelmente estava em melhor forma técnica do que Diego, jogando definitivamente a pá de cal na passagem de Diego Alves pelo Flamengo. Após ser titular por várias temporadas e peça importante na equipe multicampeã em 2019, o veterano goleiro, aos 36 anos, passaria a ser o terceiro goleiro da equipe, atrás do jovem Hugo Souza. Diego já manifestou o desejo de deixar a Gávea. Em suas próprias palavras, está vivendo seus últimos momentos no Flamengo. A pergunta que não quer calar é: Diego Alves pode ser considerado o ídolo da nação? Ídolo do Mengão? Deixa sua resposta aí nos comentários. E, ó pessoal, não esqueçam, curte aí, comenta aí, compartilha, se inscreva aí e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau.